Já te aconteceu de acordar de manhã com uma frase martelando assim na tua mente, como se alguém estivesse gritando aquilo para você? Então, comigo aconteceu isso hoje pela manhã. Eu acordei com uma frase que latejava na minha mente. E a frase dizia assim: dividiram as minhas vestes e sobre elas lançaram sorte. Esse versículo ele é profético, ele está no Salmo 22, versículo 18. Esse salmo inteiro eu já tinha lido nunca e não tinha me atentado aos detalhes. Ele é um salmo inteiro profético sobre os sofrimentos e vitórias do Messias, né? Não sei se você sabe, mas o livro dos Salmos, ele é um livro que tem louvor, que tem profecia, que ele intercede por nós, ele tem uma diversidade de temas, é maravilhoso. Se nunca leu, deve ler. E aí eu reli esse salmo e comecei a pensar, eu falei, Senhor, lá no Éden, quando o homem pecou contra Deus, se rebelou ali, ele se escondeu com vergonha da nudez. E então, assim, Satanás seduziu os primeiros seres criados e eles tiveram as suas vestes espirituais arrancadas, porque eles sentiram vergonha de comparecer perante Deus, né? Se sentiram inadequados, nus. E aí eu disse, o Senhor veio a este mundo e o Senhor foi para a cruz por nós e o Senhor teve as suas vestes arrancadas, sorteadas. O Senhor fez isso por mim, o Senhor fez isso por nós. E ali eu fiquei meditando nessa palavra e eu disse, Senhor, literalmente essa profecia se cumpriu, ela está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 22. Exatamente tudo que está escrito lá no Salmo, a frase que Jesus disse na cruz, uma profecia dizendo que pessoas que iriam nascer anunciariam a justiça que ele estaria executando ali. Assim, um salmo do Gênesis ao Apocalipse. A propósito, no meu coração teve um mover para ir para o Apocalipse, ler uma passagem que fala sobre vestimenta e que fala sobre nudez. Eu queria pedir para você ficar comigo, gaste esses minutinhos diante de Deus e eu quero ler um trecho que tem no capítulo 3 de Apocalipse. É uma palavra muito profunda, eu creio que é um chamado do Senhor aos nossos corações. Então fique comigo aqui, vamos meditar nessa palavra, nesse recado dos céus para nós. Então, a partir do versículo 14 está escrito assim: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte, né? Às vezes, amados, nós podemos de repente estar dizendo: ah, mas eu tenho a minha religião, eu faço as minhas orações, Deus está comigo, Ele até me abençoa, eu tenho minhas vestes quentinhas, estou aquecido, estou suprido, nada tem me faltado. Isso é um sinal que o Senhor está comigo. Mas e se Ele eventualmente chegasse e dissesse: e como está a vestidura da tua alma? Você está suprido humanamente falando, fisicamente falando, mas e se ele dissesse que isso não é suficiente?
que ou ele gostaria que você ou fosse frio ou fosse quente, porque essa mornidão, esta fé conveniente, de repente não atende, não te cobre. Ele fala para a gente comprar o ouro refinado, o ouro sem passar pelo fogo, ele não tem brilho nenhum. Quem sabe a gente não está vivendo uma fé sem brilho, sem ser purificado. O ouro tem que passar pelo fogo para sair a impureza. E de repente nós podemos estar vivendo uma fé que nunca foi provada, né? Para ver se ela é aprovada. Então eu penso que de repente é uma mensagem de urgência para esse tempo, onde as pessoas são tão superficiais ou, por outro lado, extremistas, ou consideram determinadas situações que deveriam ser coerentes, né? Como extremista, de repente, na pessoa, mas eu sou religioso, mas não sou fanático. Eu tenho fé, mas eu não sou fanático. Será que o que você chama de fanatismo, o Senhor não chama de mornidão? Né? Então eu penso que Deus está dando este recado aos nossos corações, porque gritava na minha mente esse versículo quando eu acordei: dividiram as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Então pense nisso, o Senhor foi despido por você lá na cruz. Será que você vestiu a tua alma com a justiça que Ele executou ali pelos teus pecados? Ou será que você só se contenta com a religiosidade, com uma fé superficial que você considera que tá ok, tá tudo bem? Pense nisso. Eu creio que hoje Deus está trazendo um alerta ao nosso coração. E Ele disse que Ele está à porta batendo. Se alguém abrir, Ele vai entrar, ter comunhão, ter intimidade. Mas se você não abrir, Ele talvez de forma exterior está te abençoando, de forma indireta está te abençoando, mas o que Ele quer é vestir a tua alma, é pôr colírio dos céus nos seus olhos para que você veja realmente a vida, a questão espiritual como Ele quer que você veja. Amém?